Com a santa e gloriosa paz no Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus, Glória a louvado Deus. seja Deus. Aleluia. Fico feliz em estar aqui mais uma vez nessa tarde para poder ministrar a santa e gloriosa palavra de Deus para os amados irmãos. Diga aos amados irmãos que Deus é bom. Aleluia. Ele é fiel em todo o tempo. Verdade. Muitas das vezes nós que falhamos, erramos para com Ele, que o que Ele quer de nós é o melhor, mas muitas das vezes falhamos, erramos. Verdade. Mas diga aos amados irmãos, não é porque falhamos que chegou ao fim. É verdade. A palavra de Deus vai nos dizer no livro de São João, capítulo 2, no verso 1 e 2: Filhinho, essas coisas vos escrevo para que vós não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, não temas, pois temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas do mundo inteiro. Amém, igreja? Então, se falharmos, lembre-se, temos um advogado junto ao Pai. Ele está lá para nos justificar em todo o tempo. Amém, amados? Amém. Agradeço a rica oportunidade, agradeço aos pastores da igreja. Aleluia. Que Deus continue abençoando a vida da pastora, da missionária, do pastor, em nome de Jesus. Verdade. E que Deus continue abençoando o ministério cada vez mais. Glória a Deus, aleluia. Venha ser cada vez mais amplo, mais grande, enorme. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de Lucas. Uma palavra pouco conhecida, porque ela é pouco falada nas igrejas. É poucos pregadores que falam a respeito dessa palavra, mas eu estive meditando, buscando no Senhor um pouco mais dessa palavra, e Deus falou grandemente ao meu coração. E não posso deixar de ficar só para mim, mas passar também para os amados irmãos, em nome de Jesus. O que Deus revelou ao meu coração. Lucas capítulo 13, verso 6. Lucas capítulo 13. Vamos ler do verso 1 ao verso 9. Em nome de Jesus, para que os irmãos venham ter compreensão e entender a palavra de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Diz assim: E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturará com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não vos digo. Antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo. Antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa a este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Amém, igreja? Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Senhor Jesus.
uma palavra a qual é pouco anunciada nas igrejas. São poucos pregadores que trazem essa mensagem Verdade. nas igrejas. Creio eu que os irmãos já tiveram em várias igrejas, várias iluminações. Creio que aqui veio vários pregadores da palavra de Deus, vários mensageiros do Senhor. Creio eu que os irmãos podem ver que esta passagem não foi pregada. Verdade. É muito pouco pregada esta palavra. E eu tive orando a Deus, buscando no Senhor, aleluia, o entendimento sobre esta palavra. Jesus aqui está com a multidão, e esta multidão a qual se encontra junto com Jesus, eles não estão junto com Jesus somente por causa dos seus milagres e das suas maravilhas. Verdade. Mas eles estão tentando encontrar contra Jesus uma ocasião. Então aqui eles falam com o Senhor Jesus Cristo, mestre. E os galileus? Pilatos matou e pegou o sangue deles e misturou com o sangue do sacrifício e ofereceu. Jesus olha neles e diz para eles: e aí, o que vós acham? O que vocês acham? Será que eles foram mais pecadores pelas coisas que sucedeu sobre a vida deles? Pai. Eu vos digo, de maneira nenhuma, porque se vós não arrependerdes, de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. Verdade. Eles achavam que eles estavam justificados, eles achavam que estava tudo certo, Pai. que não haveria mais nada para que os justificasse, a não ser a lei. Mas se nós formos ver a lei de Moisés, eles já estavam condenados. É verdade. Mas não queriam enxergar isso. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus veio para o que era seu. E quem era dele? O povo de Israel. Mas a palavra de Deus nos fala que os seus não quiseram aceitá-lo. Os irmãos vão começar a entender. Glória a Deus. Aleluia. Eu e você que está aqui nesta tarde, quando Jesus veio, ele veio para o que era dele, para o que Deus deu para ele. Aleluia. E era o povo de Israel. Nós não tínhamos parte, irmãos. É verdade. Eu e você não tinha parte. Aleluia. Mas os que era dele, que Deus concedeu para ele, quando ele chega lá e anuncia o arrependimento e anuncia as boas novas do Senhor Deus, eles o rejeitaram. Verdade. Eles Aleluia. não quiseram ele. E ele disse: já que vós não me quereis, irei eu para os gentios. Irei eu para o outro povo. Aleluia. É verdade. Que este povo hoje sou eu e você, que nesta tarde está aqui, amados. Para quem não tinha oportunidade, hoje nós temos uma oportunidade. Hoje nós temos o Senhor Jesus Cristo ao nosso favor. Aleluia. Pai. Quando citei a palavra de 1 João capítulo 2, no verso 1, lá está dizendo que é para que não pequeis, mas se todavia pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados.
e não somente pelos nossos, mas do mundo inteiro. Verdade, aleluia. Aleluia. Aí Jesus aqui olhou para eles, fitou os olhos neles, viu que eles ficaram olhando para ele, não ainda entendendo nada, entendendo muito pouco. Jesus achou por bem de citar uma parábola a eles, para que eles viessem a entender, a compreender, amados. Aleluia. Se os irmãos virem no livro de Mateus, Marcos, João, Lucas, Jesus muitas das vezes usou parábolas. E as parábolas que Jesus usou, sempre expressando o que ele queria falar. Aleluia. Mas nem todos que ouviam a parábola do Senhor Jesus Cristo entendiam, nem todos compreendiam. Verdade. E aqueles que não compreendiam, era para que a palavra não fosse revelada a eles. Aleluia. Mas muitos sim, era revelada a eles o que o Senhor Jesus dizia. Eram os escolhidos. Glória a Deus. Como somos nós hoje aqui nesta tarde. Aleluia. No entanto que quando a palavra diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É porque nem todos teriam condições de entender e compreender a palavra. Pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Aleluia. Mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Glória a Deus. Divide alma, espírito, e é apta para discernir os pensamentos do coração do homem. Aleluia. E diga aos amados irmãos, nós só estamos aqui na face dessa terra e neste momento pela misericórdia de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E os irmãos querem entender o porquê da misericórdia de Deus na parábola do Senhor Jesus? É verdade. Jesus agora começa a olhar neles e contar uma parábola. E começa: um certo homem, prestem atenção, Deus está falando, amados. Não deixa nada passar desapercebido, mas cata tudo que estiver dentro Glória a Deus, aleluia. E dentro dessa parábola, ela tem o material, o qual nós lemos de momento, mas no intermédio dela vem o espiritual. Aleluia. E era o que Jesus queria que eles entendessem, e eles não entenderam. Mas nós hoje vamos entender o que o Senhor Jesus Cristo queria passar. Glória a Deus. Aleluia. Que ele diz: um certo homem, prestem atenção, amados. Um certo homem, dono de uma vinha, achou o por bem. Em alguns momentos citarei algumas palavras mais fáceis para que os irmãos entendam com mais facilidade. Verdade. Um certo homem plantou uma vinha. Ele achou por bem de plantar uma figueira no meio da vinha. Este homem, quando planta a figueira no meio da vinha, uma figueira, para ela chegar ao tamanho adulto, quando ela é plantada bem pequenininha, 3 anos. Aleluia. 3 anos ele esperou ela formar. Esperou mais um ano que ela folhasse, para que viesse a começar a dar os seus frutos. Agora esse homem, o dono da vinha, vão prestando atenção,
Agora este homem, Jesus está dizendo, o dono da vinha, ele chega para olhar a vinha, mas o interesse dele já não é mais a vinha. É verdade, Jesus. O interesse desse homem agora é a figueira, que foi plantada no meio da vinha. Ele chega, procura frutos, um ano, e nada, vai-se embora. Ele volta no outro ano e vai direto na figueira, e procura fruto de novo, nada, vai-se embora. No próximo ano, ele volta novamente na figueira e não encontra fruto. Aí ele olha para o vinhadeiro que cuida da vinha e diz para o vinhadeiro: olha, há 3 anos eu venho procurar fruto na figueira e não encontro. Arranca e lança fora, pois ela está na terra inutilmente. O vinhadeiro contempla toda a vinha, contempla a figueira, olha para o dono da vinha e diz para ele: olha, não, meu Senhor, não arranque ela agora, deixe ela mais esse ano, eu a cuidarei dela melhor, estecarei ela e cavarei em volta dela a terra, para que ela dê frutos. Glória a Deus. Querem entender o espiritual? Deus é o dono da vinha. Glória a Deus. Deus é o dono de Israel, dono dos judeus. Como eles rejeitaram ao Senhor Jesus Cristo, achou por bem de Deus plantar uma vinha que simboliza os gentios, que somos eu e você, Glória a Deus. os quais ninguém valorizava, os quais ninguém tinha valor, não dava valor, os quais muitas das vezes muitos atiravam pedra, tinham como a escolha do mundo. Mas Deus, como tem um valor imenso por minha alma e por tua alma, o que Ele fez? Quer saber do tamanho do valor da tua alma? Aleluia. São João 3,16. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, Glória mas a Deus. tenha a vida eterna. Aleluia. É o valor da tua alma, amado. Verdade. Deus pagou o preço, mandando seu Filho amado na cruz do Calvário, para que Jesus ali, pagando o preço na cruz, vertesse o seu sangue carmesim. Verdade. Aleluia. Deus é fiel. É. Agora ele vem, olha para a figueira, a qual ele escolheu, e procura frutos. Eu escolhi o irmão João, eu escolhi a irmã Maria, eu escolhi o irmão Tadeu, eu escolhi a Joana, eu escolhi o Cosmiro,
que eles dessem fruto. Glória a Deus. Mas eis que veio 3 anos já, e não encontro. Muitas das vezes em nossa vida, passamos por momentos difíceis, momentos de calamidades, as quais não nos deixam dar frutos. Não é porque nós não queremos, é porque muitas das vezes a calamidade que sobrevém sobre a nossa vida nos impede. E muitas das vezes nós não deixamos que Jesus trabalhe sobre a nossa vida. É verdade. Muitas das vezes não deixamos que o Espírito Santo venha fluir grandiosamente em nosso ser. Mas diga aos amados, é que muitas das vezes pensamos que estamos só, mas nunca estivemos só. Jesus, quando foi subir a ascensão, ele disse aos seus discípulos: vou para o Pai, e quando eu chegar lá, eu rogarei a Ele, para que vos envie o Consolador. Glória a Deus, aleluia. Para que esse venha e esteja convosco. Glória a Deus. Ele vos ensinará o caminho da verdade. Ele estará convosco. Aleluia. O Consolador, amados, quer dar fruto, quer que o fruto floresça sobre a vossa vida, dá lugar para o Divino Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deixa que Ele venha trabalhar e agir sobre a tua vida. Tem que dar lugar, amados. Ah, mas já vou à igreja tantas e tantas vezes. Não basta. Não basta, amados. É verdade. Só ir à igreja. Não basta só ouvir a palavra. Mas tem uma necessidade. Aleluia. Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Glória a Deus. Eu Aleluia. cearei com ele, e ele ceará comigo. Aleluia. Não tem como Jesus cear conosco se nós não abrirmos a porta. Aleluia. Não tem como, amados. É necessário abrir a porta do teu coração. É necessário dar liberdade para o Divino Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Para que Ele venha cear sobre a tua vida. Aleluia. E Ele ceando, fazendo morada e fazendo a limpeza na casa, você ceará com Ele. Glória a Deus. Aleluia. E passará a dar os frutos. É, Jesus. O Espírito Santo, a palavra de Deus vem nos dizer que os seus frutos são maravilhosos: bondade, benignidade, mansidão, temperança, esperança. Verdade. E contra essas coisas não há lei. Deixe que o Espírito Santo venha fluir sobre a tua vida, venha agir sobre Glória a tua a Deus, vida. aleluia. Ah, irmão, mas vem calamidade, vem tempestade, vem momentos difíceis. Amém, irmão? Tem que dar glória a Deus por estar vindo, amados. Nossa, irmão, o que é isso? Dá glória a Deus porque está faltando arroz. Dá glória a Deus porque tem o talão da água e da luz. Dá glória a Deus, irmão. O cobrante na porta da minha casa, ei, vai pagar ou não? É, Deus. Tem. Você ainda tem que dar glórias a Deus. Verdade. Aleluia. Tiago capítulo 1. Bem-aventurado aquele que sofre a tentação e sofre as provações. É.
Bem-aventurado. E o que é bem-aventurado? Feliz. Glória a Deus. Feliz. Muitos acham que servir ao Senhor Jesus Cristo, chegar na igreja e começar a servir a Deus, vai ser bonança, vai ser só alegria, mas não é assim. Verdade. Não é. Quando Deus fala que está trabalhando na vida de alguém, que Ele tem um propósito a cumprir sobre aquela vida, se cuida, ora, busca em oração. Aleluia. Só vence aquele que ora. No entanto, que quando a palavra nos fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, Glória a Deus. porque a oração tem poder. Aleluia. É aonde nós não desanimamos. Verdade. Lembrou de Jó? Foi triste, doloroso a situação que o servo Jó passou. Onde vem Satanás andando, derrodeando por cima da terra? Paraste em cima da fazenda do meu servo Jó? Sim. Observaste? Sim. Um homem íntegro, reto, fiel, temente a mim. Um homem que se desvia do mal. Verdade. Qualidades. Mas e aí? Ele tinha essas qualidades porque era bonzinho? Ele tinha essas qualidades porque era da carne? Jamais, amados. O que a carne tem a oferecer? A nossa carne não tem nada para oferecer para Deus. Verdade. A Bíblia Sagrada nos diz que há uma guerra entre a carne e o Espírito, e só vence aquele que nós demos lugar. Aleluia. Eu não sei qual é a dificuldade sobre a tua vida de dar lugar, mas dê lugar para o Espírito Santo de Deus, Glória a Deus. para que o Aleluia. fruto venha agir sobre a vossa vida. E agora o piadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, olha para a figueira e diz: Senhor Deus, deixa que eu cuide mais esse ano, deixa que eu zere, Deus, deixa que eu vou escavar, Senhor, para que ela respire melhor pelas suas raízes. E Deus, eu também vou a cercar, vou dar forças para que ela permaneça de pé e produza frutos. Aleluia. Irmãos, não é fácil passar por belas dificuldades sobre as nossas vidas e permanecer de pé. Lembram de Ana? Foi fácil o que Ana passou? Todo ano subindo lá em cima, ela do lado, Penina do outro, e zombando de Ana. Todo ano. E Ana ficava lá embaixo, em casa. Não. Todo ano, mesmo Penina zombando e jogando pedra em Ana, ela subia do outro lado de cabeça baixa, mas estava lá. Verdade. Adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor. Aleluia. Mesmo em meio àquela luta, àquela guerra interior que estava nela. E Deus não estava vendo? Estava, amados. Mas não era a hora de Deus agir. A palavra de Deus vai nos dizer que há tempo para todas as coisas em cima da terra. Verdade. Há tempo para morrer, há tempo para viver, há tempo para plantar, há tempo para colher. Então há tempo para todas as coisas, amado.
Glória a Deus. Não sei o que você está buscando da parte do Senhor nosso Deus, mas espera mais um pouquinho. Continua louvando, continua bendizendo o nome do Senhor, porque através dos louvores e adoração de Ana ganhou Samuel. Glória a Deus. E não foi qualquer Samuel, foi o profeta Samuel. Aleluia. Uma bênção tal sem medida. É o que Deus faz na vida do homem e da mulher, amados. Jó, por não negar a Deus, também recebeu uma bênção tal. Deus lhe concedeu novamente 10 filhos. 10 filhas, Aleluia. as mais bonitas daquele Oriente. E Deus, como é maravilhoso e fiel sobre a vida dos seus servos, a palavra de Deus vai nos dizer que Deus deu filhos para Jó, filho dos seus filhos, filho dos seus filhos, filho dos seus filhos. Jó viu a 4ª geração. glória a Deus. Parou por aí, que bênção, foi maravilha, glória a Deus. Irmãos, mais ainda, no final nós vamos ler que Jó morreu farto de dias. Glória a Deus. Aleluia. Para ver 4 gerações. Ei, Deus é tremendo, Deus é fiel. Verdade. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena estar diante da sua presença, vale a pena estar voltado para Deus. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso é servir ao Senhor. Ruim era quando estávamos lá fora servindo ao mundo. Não tínhamos aonde se aconchegar, não tínhamos aonde se apegar, amados. Mas hoje nós temos o Senhor Jesus Cristo por nós. É Hoje nós verdade. temos o Divino Espírito Santo por nós. Aleluia. Que nos consola, nos fortalece e nos põe de pé. É através do Espírito Santo de Deus que põe nossos pés a andar em caminhos Verdade. retos, Aleluia. em rumo ao autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que nós venhamos permanecer de pé diante da presença do Senhor, e que Glória a nesse Deus. ano de 2025 vamos dar frutos com abundância para o Senhor nosso Deus. Aleluia. Até que o momento chegue, que o Senhor nos chame para irmos morar no céu. É verdade. Aleluia. O nosso reino não é aqui, nós não somos daqui. Eu fico maravilhado quando eu vejo a oração do Senhor Jesus. Jesus está com os joelhos dobrados, orando a Deus, e ele diz para Deus: Pai, cuida deles, Pai, como eu cuidei. Cuida deles, Pai, no meu nome, pois eles não são daqui como eu também não sou. Verdade. Jesus te escolheu. Você não é daqui, é de lá. Glória a Deus. Aleluia. Valorize o que o Senhor lhe concedeu. Verdade. Aleluia. Não jogue fora por nada. Não recue, mas siga avante, siga em frente. Aleluia. E Deus irá lhe conceder a vitória em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Gostaria de pedir aos irmãos se levantassem em nome de Jesus, e com a permissão da pastora e do pastor, irei orar pelos irmãos. Aleluia. Peço aos irmãos, permaneçam firmes diante da presença de Deus. Este lugar poderia estar cheio nesta tarde para adorar, louvar, bendizer o nome do Senhor, ouvir a palavra de Deus. Mas tem uma coisa: muito chamado e poucos escolhidos. Você foi escolhido nesta tarde. Verdade. Foi Aleluia. privilegiado, amados. Já pensou se dá a volta do Senhor Jesus Cristo? Seremos arrebatados.
Glória a Deus. Ah, não, você estava adorando a Deus. Aleluia. Buscando a palavra de Deus. Amém, amados? Amém. Põe a mão em vossos corações em nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso Deus e Pai, em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui está a Tua igreja, Senhor, a qual, ó Pai, saiu de seus lares, vieram, Senhor, aqui na Tua casa para Te adorar, para louvar, bendizer o Teu nome, vieram aqui para ouvir a Tua santa e gloriosa palavra. Eu peço, ó Pai querido e Deus amado, cuida de cada um deles de uma maneira especial. Eu peço agora, poderoso Deus, aleluia, que o Senhor envie anjos diante do lar de cada um deles, ó Pai, que o Senhor esteja agora cuidando dos seus familiares. Eu peço, ó Pai querido e Deus santo, que se houver aqueles que ainda não te conhecem nos seus lares, que eles venham a te conhecer, ó Pai. E peço, Senhor amado, Deus querido, que aqueles que te conhecem, mas estão afastados da tua presença, que o Senhor possa alcançá-los agora neste momento. E se houver também, maravilhoso Deus e Pai, alguém enfermo, Senhor, no lar dos seus servos, que o Senhor envie a cura lá agora neste momento. E eu peço, ó Pai querido e Deus amado, ouve a cada humilde oração aqui nesta noite, pois aqui está o teu povo, o qual foi escolhido por ti, Senhor. Ah, Pai querido e Deus santo, que o Divino Espírito Santo faça morada em cada vida, em cada coração. E eu peço ao Divino Espírito Santo de Deus, que ao passo do teu povo, não deixa que os pés deles se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, mas Espírito Santo, que aos pés deles enruma o autor e consumador da fé. Espírito Santo de Deus, vai atuando poderosamente nessas vidas, nesses corações. Ah, Divino Espírito Santo, faça morada nesta vida, vai limpando a casa, vai varrendo. Ah, Divino Espírito Santo, manifesta o teu amor, a tua glória sobre esta vida. Eu peço, Divino Espírito Santo, manifesta, Espírito Santo, a tua glória e opera maravilha na vida do teu povo. Ah, Divino Espírito Santo, muitas das vezes em momentos difíceis, eles estão sim sendo planejados, estão, Senhor, fracos da fé, mas Espírito Santo, tu és o nosso ajudador, tu és o nosso consolador. Dá força ao cansado, dá força e levanta o caído. Eu peço ao Divino Espírito Santo, fortaleça o teu povo de uma maneira especial, seja sobre a vida de cada um aqui nesta tarde. Opera maravilha, Espírito Santo, e haja de uma maneira especial, de uma maneira tremenda sobre cada vida. Abra os olhos espirituais da fé, e sim, Espírito Santo, abra os ouvidos espirituais da fé, aonde quer que eles forem, abençoa de uma forma especial. É o que eu lhe peço neste momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que palavra maravilhosa, hein? Senhor, Glória a Deus, aleluia. Cada coração. É, Deus, aleluia. Só o Senhor mesmo, né? Falou firmemente sobre nós. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. É Deus. Beleza. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o seu nome, Pai. É, Deus. Começa a paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Maravilha. Glória a Deus. Aleluia. Grande Deus. É, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
soberano Deus, eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória. Mais uma vez, Senhor meu Deus, nessa tarde, Pai, nós te louvamos, Senhor Pai querido, agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, Senhor meu Deus, aos nossos corações, ó Pai. Senhor, Aleluia. Senhor, nos reveste de graça, de força, ó Pai, para que venhamos ser frutíferos, ó Deus querido, na Tua obra, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que nessa tarde possamos sair daqui, ó Pai, na certeza, ó Pai, de estar levando os frutos do Espírito Santo, e a Tua vontade, ó Pai, a Tua misericórdia, a mansidão, o amor, ó Pai querido, tenha ser derramado em nossos corações, ó Deus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela Tua presença, Pai. O Senhor continua conosco, Pai. Despeça o Teu comentário, Pai. Dá um livramento em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Estende as tuas mãos. É no amor do Pai, na comunhão do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos nós possamos dizer Amém. e se Deus é por nós, Quem será contra nós? o Senhor é o nosso pastor, E nada nos faltará. posso todas as coisas. Naquele que nos fortalece. E operando Deus, Quem impedirá? ninguém. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia.